Sejam bem-vindos a mais um dia dos nossos estudos bíblicos, 365 dias com Deus, descomplicando a leitura bíblica. Esse aqui é o nosso propósito para esse ano. Todos os dias algum vídeo aqui trazendo estudos a respeito da palavra de Deus, trazendo a ministração, o entendimento, comentários bíblicos a respeito aqui dos nossos estudos da palavra do Senhor. Todos os dias nós fazemos a leitura aqui de 3 capítulos, eu sempre lembro isso. Alguns dias específicos a gente vai fazer a leitura de 4 capítulos para que se cumpra a agenda do calendário anual. Desde 1º de janeiro até dia 31 de dezembro a gente está aqui lendo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, completando por inteiro a leitura da Bíblia. Muitas pessoas leram todos os livros, algumas pessoas já leram todos os livros da Bíblia, mas ainda não fizeram essa leitura por ordem cronológica, por inteiro da palavra estudando. Então eu encorajo a você, se você está chegando agora, se por algum motivo aí, se por acaso você está recebendo o link desse vídeo por alguém, glória a Deus, seja muito bem-vindo. Desde o começo nós estamos estudando, seja convidado a ver todos os outros vídeos e estudar a palavra, encoraje outras pessoas, envie esse vídeo aí para o máximo de pessoas possíveis, para que as palavras de Deus possam vir a ser estudadas por essas pessoas também. Amém? Chegamos então ao livro de Números. Nós terminamos ontem até o capítulo 16, nós vimos o quanto o Senhor ele tem feito grandes coisas no meio do povo. Nós terminamos o capítulo 16 vendo um povo que está rebelde, um povo que está vivendo em rebelião, um povo que se voltou contra Moisés, um povo que se voltou contra Arão. O povo começou ali a viver rebelião no meio do povo, muita contenda, muito diz que me disse. Ali começaram pessoas a se levantar contra a liderança que Moisés exercia no meio do povo, começaram a questionar o próprio Senhor, começaram a questionar o que Deus estava fazendo por esse povo. E aí nós vimos aqui a manifestação de Deus contrária a essas atitudes do povo. Nós vimos ali que Deus ele resolve se manifestar no meio do povo, trazendo um julgamento para que o povo entenda que Deus ele não está mais brincando com o povo. Deus não está brincando mais. Há uma diferença do tempo da ignorância, do tempo onde eles não conheciam, do tempo onde eles não tinham princípios, onde eles não entendiam os propósitos de Deus, para o tempo que eles estão vivendo agora. Deus trouxe a eles ordenanças, Deus trouxe a eles a lei, Deus trouxe a eles a oportunidade de viver em retidão. Infelizmente, grande parte dessa geração aqui, que viveu essa rebeldia, que viveu essa rebelião contra o Senhor, não vai herdar a terra prometida, não vai adentrar a terra de Canaã. Olha que perda imensurável. Um povo que viveu como um escravo no Egito foi liberto de maneira sobrenatural, vive a provisão de Deus, mas por rebeldia, por pecados, por insatisfação, por ingratidão, esse povo vai perder a promessa. Esse povo vai ver uma geração entrando, mas eles não vão fazer parte disso, eles vão morrer e perecer no deserto. Então, eu sempre lembro aqui, coloque o seu coração diante do altar do Senhor, coloque aí as suas motivações no altar de Deus, para que você não seja essa pessoa, para que você não seja como essa geração que vai ficar no meio do caminho, que vai ver aí os propósitos se estabelecendo na vida de outras pessoas, mas que infelizmente não vai viver esses propósitos. Então, hoje nós vamos entrar em Números capítulo 17, nós vamos até o capítulo 19, nós vamos estudar hoje 3 capítulos. Agora, antes de entrarmos na palavra, uma coisa que para mim é essencial é convidar o próprio Senhor a fazer parte desse estudo que nós estamos fazendo. Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse dia, eu quero te agradecer pela tua presença em nossas vidas, eu quero te agradecer pela tua graça, quero te agradecer, Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado todos os dias de viver algo precioso na tua presença, de colocar as nossas vidas no teu altar, Pai. Eu te peço, Senhor, vem com a tua visitação poderosa sobre nós, vem com o Espírito ensinável, Pai. Nós queremos aprender da tua palavra, vem com uma revelação pessoal, vem com uma revelação fresca, Pai. Traz aqui, Senhor, a tua vontade sobre nós. Fala conosco, Senhor, nessa palavra. Fala conosco, Senhor, nesse estudo. Fala conosco nesse vídeo, Pai. Eu esvazio, Senhor, de toda sabedoria humana, de todo conhecimento
conhecimento humano, de todo estudo humano, Pai, para que venha, Senhor, agora a Tua palavra, para que venha a Tua verdade, para que venha a Tua vontade. Usa a minha vida como o Senhor quiser, usa a minha vida como um canal de bênção para as pessoas que vão estar de trás, Pai, dessas telas de celulares, dessas telas de computadores, onde quer, Senhor, que elas tenham acesso a esse vídeo. Traz, Senhor, o sobrenatural, traz a Tua visitação sobre eles em nome de Jesus, Pai. É isso que eu te peço, Senhor, e é por isso também que eu já te agradeço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que honra, né? Que honra poder estudar a palavra, que honra ter acesso a esse livro maravilhoso que é a Bíblia Sagrada, que honra ter acesso às palavras de Deus, que honra ser ensinado por Deus. Que honra. Obrigado, Senhor, por isso. Então, Números capítulo 17, vamos entrar na palavra, vamos adentrar aqui, mergulhar profundo na palavra de Deus. Nós vimos então que o povo tinha começado voltado a viver, na verdade, em rebeldia, em rebelião, em ingratidão. Eles começaram a murmurar, começaram ali, aí pagaram um preço por isso. Deus veio com castigo sobre aquele povo, uma parte daquele povo foi engolido ali, Deus veio, abriu a terra, fez ali como se fosse um terremoto, e aí aquelas pessoas, aquele clã, foi engolido por isso. Agora, Números capítulo 17, nós vamos ver aqui um capítulo muito interessante. Nós vamos ver a vara de Arão, ela vai florescer. E o intuito aqui é mostrar que Deus estava com eles, que Deus estava com Arão, que Deus estava com Moisés, que eles eram homens escolhidos por Deus para viver o sacerdócio e o ministério. Porque eles começaram a ser muito questionados, eles começaram a ser muito constrangidos, eles começaram a ser acurralados. Moisés voltou a se sentir inseguro, assim como ele se sentiu lá no começo da sua chamada. Êxodo, lá nos primeiros capítulos de Êxodo, nós vemos quando o Senhor aparece, quando o Senhor se revela, quando o Senhor o chama, quando o Senhor identifica ali um propósito para a vida de Moisés, ele começa a se colocar como alguém incapaz, como alguém que não tem condições de servir ao Senhor, como alguém que não tem condições de viver esses propósitos. E muitas vezes essa pessoa, essas condições, esses pensamentos, essas situações, elas vêm sobre mim, elas vêm sobre vocês, elas vêm sobre qualquer pessoa aonde Deus ali designa um propósito para elas. A insegurança, ou até mesmo a incapacidade, esse sentimento de que não somos dignos de viver a presença e o ministério que Deus nos dá, ela é comum. Isso é comum, 90%, eu diria até mais, 90%, 99% das pessoas que Deus estabelece um princípio, um propósito sobre a vida delas, elas em algum determinado momento vão se sentir incapazes disso. Elas vão se sentir pequenas. E até um certo ponto isso é uma realidade, porque nós somos pequenos demais, para ser ali apresentados à presença de Deus. Agora, o que marca o ministério de alguém, o que marca a chamada de alguém, o propósito de alguém, é a forma como essa pessoa se dispõe a se entregar para que isso seja uma realidade. A forma como você se dispõe a viver a vontade de Deus e não a sua. A forma que você se dispõe a viver um propósito de Deus e não os seus. Isso foi o que aconteceu com Moisés. Mesmo se sentindo incapaz, mesmo se sentindo mesmo se vendo de forma despreparada para viver a grandiosidade que Deus estava propondo, ele começa a entender o princípio aqui e ele não foge do problema, ele não foge da dificuldade, ele encara, ele vai para frente. Então, o Senhor começa dizendo a Moisés aqui, versículo 1, versículo 2, peça aos israelitas que tragam 12 varas, uma de cada líder das tribos. Escreva o nome de cada líder em sua vara, na vara de Levi, escreva o nome de Arão, pois é preciso que haja uma vara para cada chefe das tribos. Então, Deus ele começa aqui, ele pede para que cada liderança, para que cada tribo, o seu líder, ele leve ali uma vara com o seu nome escrito nela. Arão é da tribo de Levi. Vale lembrar que a tribo de Levi ela foi separada para o sacerdócio, então ela em muitos casos, por exemplo, em casos militares, em caso de guerra, essa tribo não tinha aqui pacto com isso, porque eles não iam para a guerra, eles viviam somente para o serviço sacerdotal. Mas, como aqui Deus vai trazer um princípio de autoridade, um princípio de liderança sobre o povo, então a vara que pertenceria à tribo de Levi, eles vão colocar o nome de
de Arão. Deposite na tenda do encontro, versículo 4, em frente das arcas da tábua da aliança, onde eu me encontro com você. A escolha de Arão, ela tinha como objetivo eliminar por algum outro sinal divino, por uma outra manifestação de Deus, a queixa, a desconfiança das pessoas ali que estava sendo levantada sobre Moisés, sobre Arão. A vara, para cada tribo de Israel, ela vinha com a inscrição de cada nome deles. Deus estava mostrando, vai mostrar aqui por meio de um sinal, a sua escolha sacerdotal. Então, esse sinal que nós vamos ver aqui da vara de Arão florescer, ele seria a vara do líder selecionado, a vida que brota de um cajado morto, a manifestação do sobrenatural. O que marca a chamada de alguém, o que marca ali como um selo a chamada ministerial de alguém, é a manifestação de Deus, é a manifestação do sobrenatural. Você pode ter muitos talentos, você pode ter muitos dons, você pode fazer algo muito bom, você pode ser uma pessoa influente, você pode ter muitos amigos, muitos contatos, etc. Mas o que marca poder, o que marca é autoridade. Isso são coisas que ninguém pode te dar. Isso são coisas que são inegociáveis. Nós vamos ver, por exemplo, no livro de Atos, uma passagem onde chega ali um adivinho, onde chega um feiticeiro, ele começa a querer comprar a presença e a manifestação do poder do Espírito Santo. Olha que absurdo. Gente, não dá. O que marca a chamada de alguém, o que marca o propósito de alguém, são coisas que são conquistadas de maneira espiritual, autoridade e poder. Isso são coisas que só o próprio Senhor pode vir a reconhecer e derramar na vida de alguém. Tá? Então é isso que Deus está fazendo aqui. Deus está escolhendo, está colocando todas as lideranças, todas as tribos juntas, e Deus vai mostrar a escolha dele. Deus vai mostrar com quem ele tem pacto, com quem ele escolheu para seguir ali como sacerdote do povo. Então, os versículos 6, Moisés então falou aos israelitas e seus líderes deram 12 varas, uma de cada líder das tribos, e a vara de Arão estava entre elas. Moisés depositou as varas perante o Senhor na tenda que guardava as tábuas da aliança. No dia seguinte, versículo 8, no dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzindo botões e flores, além de amêndoas maduras. Então Moisés, versículo 9, retirou todas as varas da presença do Senhor e as levou a todos os israelitas. Eles viram as varas e cada líder pegou a sua. Olha o que diz o versículo 10. O Senhor disse a Moisés: ponha de volta a vara de Arão em frente da arca das tábuas da aliança para ser guardada como uma advertência para os rebeldes. Por isso, então, porá fim à queixa deles contra mim, para que não morra. Olha que interessante. Deus ele vem aqui no versículo 10 como um selo da escolha dele por Arão, da escolha dele por Moisés. É como se fosse aqui um cala-boca, toda aquela rebeldia que estava acontecendo. Era um basta que Deus estava dando a todo aquele sentimento demoníaco de rebeldia, de contenda que o povo estava levantando contra as lideranças do povo de Israel. Olha que absurdo, o povo tinha se levantado de uma tal maneira contra Moisés, contra Arão, que eles começaram a fazer algo maldoso, eles começaram a questionar eles começaram aqui a fazer contenda, fazer fofoca, fazer ofensas a esses dois homens que até então eles estavam carregando, trazendo a presença de Deus para o meio do povo. Então Moisés ele vai lá, ele devolve os cajados, o próprio povo vê. Não foi algo que Deus permitiu que alguém falasse. Não foi algo que Deus permitiu que alguém viesse ali e contasse essa história. O povo viu que só a vara de Arão tinha florescido. Ou seja, ele se destacou no meio dos outros. Ele mostrou o princípio de sobrenaturalidade, aquilo ali. Ele trouxe aqui algo diferente. Moisés, conforme o Senhor tinha dito no versículo 11, fez o que tinha sido ordenado. Os israelitas disseram a Moisés: nós morreremos, estamos perdidos, estamos todos perdidos, versículo 12. Todo aquele que se aproximar do santuário morrerá. Será que todos nós vamos morrer? Eles começaram então a temer, eles começaram a ficar com muito medo de tudo que tinha acontecido.
É importante aqui nós entendermos, tá? O princípio de ter ajuda, de ter alguém que nos auxilie. Quando o relacionamento, por exemplo, ele não vai bem, o que você pode fazer? Ajuda bastante quando nós temos pessoas, quando nós temos uma terceira opinião. Quando nós temos alguém que muitas vezes está fora daquela situação, está fora daquela pressão, está fora daquele contexto que acaba ali tirando a sua paz, que acaba uma pessoa que traz ali por estar fora do problema, fora das dores vividas, que acaba trazendo discernimento, que atrai ali conhecimento, acaba participando de uma forma diferente, ajudando a mediar as decisões que precisam ser tomadas. Então, essa aqui era justamente a função dos sacerdotes no antigo Israel. Ao fazer então com que a vara de Arão tivesse brotado, Deus deixou muito claro que ele queria que Arão exercesse esse papel. Deus, nessa situação, exerce esse papel também. Porque o povo estava oprimindo Moisés, estava oprimindo Arão, estavam os pressionando, estavam questionando, querendo apedrejá-los, querendo matar, querendo fazer um monte de coisa com eles. E aí Deus vem com provisão. Deus que está fora, ele enxerga a situação de uma maneira diferente. Muitas vezes nós precisamos de alguém, precisamos de ter essas pessoas nas nossas vidas que conseguem dar um passo para trás e enxergar o nosso problema, enxergar a nossa dificuldade de uma maneira geral, de uma maneira equilibrada, de uma maneira diferente. E nós também temos que ser essas pessoas na vida de outras pessoas que precisam de ajuda. Nós temos também que ser esse auxílio para que outras pessoas possam, de uma certa maneira, desafogar os seus problemas, suas dificuldades e fazer com que o rio volte a fluir no curso normal. O Senhor Jesus Cristo, ele é o mediador entre Deus e o pecador. Apenas aquele então que confia na obra de Jesus a seu favor, ele tem acesso direto ao Senhor. Jesus ele se tornou esse sumo sacerdote. Jesus ele se tornou essa figura que Deus levantou a princípio com Arão. O homem de intermediar as dificuldades, o homem de resolver os problemas, o homem que ouve, o homem que ensina, o homem que é paciente, o homem que sacrifica pelo povo, o advogado definitivo, aquele homem que vem com plenos poderes para interceder por todos nós, pelo nosso perdão dos nossos pecados, das nossas rebeldias. Jesus Cristo é essa figura, a figura que vem para transformar a nossa vida. Então nós vimos que depois que eles passam a reconhecer os seus erros, o povo então começa a ser tomado pelo medo. Primeiro vem o pecado, primeiro vem a rebeldia, o pecado, o coração que se contamina, as palavras que destroem, as atitudes que machucam, palavras também que machucam. E aí depois de tudo isso você começa a cair em si e aí você começa a ter medo. E há um grande princípio aqui, há um grande problema, porque o medo, muitas vezes ele embarreira, ele engaveta o que seria um arrependimento genuíno. Porque o medo, ele cria um certo temor, ele cria ali um certo entendimento que precisa mudar, mas ele embarreira também. Porque ele te engessa, ele começa a colocar barreiras que vão te impedir de se arrepender de maneira verdadeira. Então, nós vamos agora para o capítulo 18, e o capítulo 18 nós vamos falar, nós vamos dividir ele em alguns temas, tá? Nós vamos dividir em duas partes. A primeira parte nós vamos falar dos deveres dos sacerdotes e dos levitas. Então, Deus aqui vai dar uma pausa nesse assunto daí do milagre, da manifestação poderosa, e vai haver aqui um princípio de ensinar alguns deveres dos sacerdotes. Então, nos capítulos 18 e 19, eles vão falar sobre os deveres dos sacerdotes, dos levitas, eles vão trazer questões aqui que naturalmente fluem da defesa do verdadeiro sacerdócio. Ele expressa ali no capítulo 17 e da crise a respeito dele, que foi lá no capítulo 16. Ele vai começar a trazer os deveres, ele vai instruir o que aconteceu. Vale lembrar que no capítulo 16 houve uma revolta contra Moisés e contra Arão, porque pessoas estavam se sentindo menosprezadas no serviço do sacerdócio. Pessoas que queriam ter uma função a mais, pessoas que queriam viver um princípio maior do que elas tinham ali e não estavam vivendo. Então agora, esses homens aqui no capítulo 18 e 19, Deus vai trazer as instruções, Deus vai passar uma revista. Vale lembrar que Deus já determinou que essa primeira geração
não vai herdar a terra prometida, e aí Deus automaticamente já está preparando a próxima geração. Então é muito legal nós entendermos isso para fazer sentido a repetição de muitos textos que nós já lemos em outros capítulos, em até outros livros. Deus ele precisa reensinar, ele precisa mudar, ele precisa precisa trabalhar a mentalidade da nova geração. Então ele começa a falar dos deveres dos sacerdotes. Os versículos 2 e 4 aqui, nós vamos ver aqui que os levitas, eles eram os novos sacerdotes, eles possuíam limitações quanto ao que podiam ou não fazer. Deus tá fechando o cerco para eles, Deus está fazendo de maneiras ali que eles não venham se contaminar, não venham se perder. Nos versículos 5 ao versículo 7, nós vamos entender aqui que somente os sacerdotes eles podiam realizar os deveres referentes ali ao santuário e ao altar. Só eles tinham acesso a esses serviços do templo. Os versículos, agora nós vamos entrar na outra parte do capítulo 18 e nós vamos falar a respeito das ofertas destinadas aos sacerdotes e aos levitas. Eles vão começar aqui trazendo instruções a respeito disso. Então, do versículo 8 ao versículo 20, nós vamos ver essas instruções. Os sacerdotes, eles obtinham o seu sustento pelo seu trabalho para Deus, eles viviam para Deus, eles não tinham uma terra de cultivo, eles não tinham animais para cultivar, eles não tinham bens, eles não tinham propriedades. A herança que eles receberam como terras foi o próprio Senhor. A herança que eles receberam foi a própria presença. Eles tinham um acesso à presença de Deus, eles tinham um acesso de proximidade, porque eles tinham acesso ao templo. O povo não tinha acesso a esse lugar. Mas os sacerdotes viviam dentro do lugar onde se manifestava a presença de Deus. E olha que bênção, eles começaram a ser a própria presença. Então, é muito interessante ver o quanto esse povo viveu na presença de Deus. Os versículos 21 a 24 desse capítulo aqui, eles vão trazer algo muito interessante. Os levitas, eles eram beneficiários dos serviços que eram realizados por Deus. Então, como os sacerdotes, eles também já que eles não herdavam terras, eles tinham aqui as suas necessidades supridas por causa do trabalho feito para Deus. Então, aquilo que eles viviam, aquilo que eles faziam, era extremamente importante, porque eles eram recompensados pelo próprio Senhor. Eles eram recompensados por aquilo que viviam ao Senhor. Então, olha que bênção. Às vezes você pode parar para pensar e falar assim, poxa, talvez as manifestações de revolta daquele povo, de insatisfação daquele povo, começou a vir por insatisfação, obviamente, primeiro, mas também por comparação. Talvez esses caras, esses sacerdotes, eles começaram a se comparar e começaram a ter sinônimos de grandezas que não vinham de Deus, mas que começaram a vir do povo, tá? Vinha do meio do povo para dentro da cultura deles, por começar a se comparar. Talvez achar que o sacerdote que de repente estava ali com incenso era mais importante do que fazia a manutenção das vigas e da estrutura do templo. Talvez acreditar que o que cuidasse ali da limpeza, por exemplo, das cortinas, aquele que fizesse algo mais próximo que tivesse importância. E aí começa uma revolta. Agora, para pensar o quão privilegiados eles são a partir do momento que eles vivem para Deus e tudo que eles vivem é fruto da presença do próprio Deus. Deus supre totalmente a necessidade deles. Deus supre totalmente as vontades que eles têm. Eles não passam dificuldade alguma. Eles não têm nem sequer o trabalho pesado que era viver no campo, nas plantações, cultivando, fazendo essas coisas. Nem isso eles tinham. O povo traziam as ofertas a eles e eles viviam somente para cuidar de algo precioso do Senhor. Então, há um sacrifício aqui, o sacrifício deles também é grande, porém é mais voltado para a parte espiritual. Enquanto o povo tem um esforço físico também, espiritual, mas principalmente físico. E olha a diferença, olha como esses caras eram privilegiados. O capítulo vai terminar, dos versículos 25 ao 32, os levitas que viviam dos dízimos do povo, eles tinham a obrigação de fazer ofertas a Deus. Nesse caso, eles davam aqui um décimo do dízimo que eles recebiam.
Aqueles que viviam do dízimo também deveriam dá-lo, porque assim mostrariam a Deus seu agradecimento pelo que estavam recebendo. Em todo o seu trabalho, os levitas deveriam lembrar-se do sentido da santidade, de santificação, de consagrar tudo ao Senhor que eles tinham, a oferta das primícias e tudo mais. Como servos do Senhor, como povo, estavam ali sobre a misericórdia e a justiça de Deus e poderiam ser castigados caso se comportasse de uma maneira diferente, de uma maneira imprópria. Então, eles traziam esses conceitos, eles traziam essas identificações com o que Deus estava permitindo que eles vivessem. E aí, nós vamos entrar, então, para o último capítulo de hoje, do nosso estudo de hoje. Nós vamos entrar, então, em Números capítulo 19. Nós vamos ver aqui uma história interessante, nós vamos ver aqui a respeito da água da purificação. Existe aqui um princípio interessante, nós vamos ver um acontecimento histórico marcante, importante, talvez uma história que você já tenha ouvido falar, mas nós vamos adentrar aqui profundamente em um estudo específico do capítulo 19. A água da purificação. A expressão aqui, nos versículos 1 e 2, por exemplo, o estatuto da lei é de certa forma difícil de entender e de uma certa maneira inesperado. Os desdobramentos da lei, eles vêm muitas vezes de maneira inesperada. Olha o que diz esse capítulo. Disse também o Senhor a Moisés e Arão: essa é uma exigência da lei que o Senhor ordenou. Mande os israelitas trazerem uma novilha vermelha, sem defeito e sem mancha, sobre a qual nunca tenha sido colocada uma canga. É possível aqui que eles não tivessem muito entendimento a respeito disso. O principal assunto aqui nessa passagem bíblica é o sacrifício dessa novilha vermelha. A interpretação do texto hebraico, a interpretação mais aceita dessas palavras aqui que compõem o versículo 2 é o seguinte: essa aqui é uma ordenança da novilha. Então, é possível o erro aqui de traduções, as pessoas acabavam confundindo um pouquinho as leis. A novilha vermelha, por exemplo, ela deveria ser sacrificada em um ritual especial fora do acampamento. Todas as coisas aqui referentes a esse ritual, ela era muito incomum. Geralmente o animal sacrificado era macho, esse aqui no caso era fêmea, a tradução nos mostra que era fêmea. A cor também, ela não era uma cor comum. A novilha vermelha era um animal muito específico, muito raro. A cor então desse animal aqui trazia a menção a um sacrifício muito especial que estava acontecendo. O versículo 3, eles vão fazer o seguinte: vocês darão ao sacerdote Eleazar, que é filho de Arão, e será levada para fora do acampamento e sacrificado na presença dele. Então o sacerdote Eleazar pegará um pouco do sangue com o dedo e o aspergirá 7 vezes na direção da entrada da tenda. Na presença dele, a novilha será queimada, o couro, a carne, o sangue e o excremento. E o sacerdote apanhará um pedaço de madeira de cedro, isopo e lã vermelha e os atirará ao fogo que estiver queimando a novilha. Depois disso, o sacerdote levará as suas roupas e se banhará com água. Então poderá entrar no acampamento, mas estará impuro até o cair da tarde. Versículo 8: aquele que queimar a novilha também lavará suas roupas e se banhará com água, e também estará impuro até o cair da noite. A queimada total do animal era algo incomum. Nós já vimos isso aqui nas leis, nós vimos aqui que isso não era comum, queimar o animal de maneira total. Principalmente se esse fosse carbonizado longe do altar. Itens aqui simbólicos associados com a limpeza, madeira de cedro, isopo e lã vermelha, eles eram lançados então ao fogo. Queimava-se tudo até virar cinza. Celebrar então esse ritual era como fazia com que o sacerdote e aqueles que o ajudaram ficassem impuros. Então eles teriam que tomar banho, eles teriam que se lavar suas roupas após esse holocausto. Eles teriam que se purificar desse sacrifício que eles faziam. As cinzas da novilha, elas eram usadas em rituais sacrificiais. Então colocavam-se aqui resíduos na água e usavam-se uma mistura resultante em ritos aqui para purificação. Esse tipo de expiação ele é um símbolo visível do trabalho interior de Deus na purificação completa de uma pessoa ou de um objeto de pecado. Então era uma purificação completa esse sacrifício, era um sacrifício raro, um sacrifício de excelência. Olha o que diz aqui os versículos 11 ao 13. Quem tocar no cadáver humano ficará impuro durante 7 dias.
deverá purificar-se com essa água no terceiro e no sétimo dia, e então estará puro. Mas, se não se purificar no terceiro e no sétimo dia, não estará puro. Quem tocar no cadáver humano e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor e será eliminado de Israel. Ficará impuro, porque a água da purificação não foi derramada sobre ele, e sua impureza permanece sobre ele. Então, esse sacerdote aqui que fazia esse sacrifício, ele tinha que se purificar. Novamente, a aspersão da água, da purificação, ela representava mais do que a limpeza física. Ela significava aqui uma submissão à purificação espiritual. Era muito mais do que um banho, era muito mais do que algo físico, algo notável, algo de fácil compreensão. Era um princípio espiritual que tinha que se cumprir aqui. Provavelmente o contato com o corpo morto estava sujeito a essa forte sanção no antigo Israel, devido aqui ao que a morte representava, né, o resultado final de uma ofensa, o resultado aqui de algo que ao Senhor não era agradável. A morte, ela entrou no mundo por causa do nosso pecado. Por causa do pecado de Adão e Eva que a morte entra no mundo. Antes não haveria morte. A palavra em Apocalipse diz, Apocalipse 21 diz que não haverá pranto, não haverá dor. Quando nós voltarmos a viver como Adão e Eva viviam lá no jardim, na presença do Senhor, não haverá morte, não haverá mais pranto, não haverá dor. A morte entrou aqui na humanidade, a morte entrou no mundo devido ao pecado de Adão e Eva. Então era algo nocivo ao Senhor. O cessar da vida, então, ele é um terrível lembrete dos efeitos do pecado. Tocar em um corpo morto, naquele conceito, então, era fazer com que a pessoa se tornasse cerimonialmente impura em relação à participação no ritual de adoração a Deus. Então, isso corrompia a adoração a Deus. E olha que interessante, se você está por algum motivo ali corrompido da adoração a Deus, é sinal de que algo precisa ser transformado, de algo precisa ser purificado na nossa vida. Então, trazia esse princípio, era o que dava ali ao povo de Israel naquela situação. Os versículos 14 ao 19, olha o que diz. Esta é a lei que se aplica quando alguém morre numa tenda. Quem entrar na tenda e quem nela estiver, ficará impuro por 7 dias, e qualquer recipiente que não estiver bem fechado ficará impuro. Quem estiver no campo e tocar em alguém que tenha sido morto à espada, ou em que tenha sofrido morte natural, ou num osso humano, ou num túmulo, ficará impuro durante 7 dias. Pela pessoa impura, colocarão um pouco das cinzas do holocausto de purificação num jarro e derramarão água da fonte por cima. Então o homem cerimonialmente puro pegará isopo, molhará na água e aspergirá sobre a tenda, sobre todos os utensílios e sobre todas as pessoas que estavam ali. Também aspergirá sobre todo aquele que tiver tocado num osso humano, ou num túmulo, ou em alguém que tenha sido morto, ou que tenha sofrido morte natural. Aquele que estiver puro, e aspergirá sobre a pessoa impura no terceiro e no sétimo dia, e no sétimo dia deverá purificá-la. Aquele que estiver sendo purificado, lavará suas roupas e se banhará com água, e naquela tarde estará puro. Então, Deus aqui cita aqui vários tipos de morte, vários tipos de impureza que são listados nesses versículos, nesse trecho bíblico aqui. Ele pode ter sido também as respostas para as questões práticas feitas pelas pessoas. Por exemplo, se um homem morresse em uma tenda, os israelitas certamente precisariam saber o que fazer, o que eles deveriam fazer e qual era a extensão daquela impureza, até onde iria essa impureza, o que acontecia se esse indivíduo tocasse no cadáver de um homem que no campo ou na batalha ali, ou enfim, estava na sepultura. Isso aqui traz clareza ao povo de Israel de como eles deveriam prosseguir, de quais seriam as consequências, do que eles deveriam viver. Os versículos 20 ao 22 diz o seguinte: Mas, se aquele que estiver impuro não se purificar, será eliminado da assembleia, pois contaminou o santuário do Senhor. A água da purificação não foi aspergida sobre ele, e ele está impuro. Esse aqui é um decreto perpétuo para eles. O homem que aspergir a água da purificação também lavará suas roupas, e todo aquele que tocar na água da purificação ficará impuro até o cair da tarde.
qualquer coisa na qual alguém estiver impuro tocar se tornará impura, e qualquer pessoa que nela tocar ficará impura até o cair da tarde. Aquele que então não se purificava rejeitava a graça de Deus, rejeitava que consequentemente ficava sujeito à ira de Deus, ficava sujeito às consequências, era como se fosse ali um ato de rebeldia, de se voltar ao Senhor. Essas questões aqui elas eram questões muito sérias. Aquele que aspergia a água da purificação em outra pessoa também ficava impuro. Não se estabeleceram esses rituais para que a vida das pessoas elas ficassem mais difícil. Pelo contrário, Deus ele está sempre trazendo esses princípios à vida das pessoas para que elas possam se purificar, para que elas possam viver algo novo, para que elas possam cumprir o propósito de Deus, para que elas possam ser excelentes. Vale lembrar que esse povo aqui, agora que está sendo ensinado, que está ouvindo os conceitos que já foram falados em um outro momento, é uma nova geração que Deus está trazendo. É uma nova geração que Deus tá capacitando para herdar a terra da promessa, para herdar a terra de Canaã. Deus ele já ensinou uma geração passada. E essa geração não aprendeu, essa geração não cumpriu, essa geração não honrou o que o Senhor tinha para derramar sobre eles. Agora o Senhor está fazendo algo novo, o Senhor está preparando algo novo para esse povo. Eles foram instruídos. Eles foram, por exemplo, eles foram instituídos, eles foram levantados para instruir graciosamente os israelitas a respeito aqui da natureza, da verdadeira santidade. Esse é o princípio. Deus ele quer purificação. Deus ele não faz ordenanças, Deus não cria esses meios, esses métodos para que as pessoas possam viver uma vida mais difícil. Pelo contrário, Deus ele está fazendo tudo isso para que as pessoas possam ser puras, que as pessoas possam viver uma vida de consagração, de separação, uma vida aí de aliança com o próprio Senhor. Uma vida onde venha o princípio de Deus acima de qualquer coisa. Uma vida onde não haja questionamentos, onde não haja murmurações, onde não haja levante de pessoas a respeito dos princípios que o Senhor tem para cada um. Olha que interessante, qualquer coisa a qual alguém estiver impuro tocar, se tornará impura. E qualquer pessoa que nela tocar, também ficará impura até o cair da tarde. Olha o poder de influência que nós temos. Já parou para pensar no poder de influência que tem a sua vida? Aquilo que você aquilo que você carrega, aquilo que você permite ser diante do Senhor, faz também com que outras pessoas possam viver. Então, se você é uma pessoa que vive, que vive para exaltar essa santificação, que vive para exaltar essa presença do Senhor, que vive para exaltar essa manifestação de poder através da sua vida, quando você tocar outras pessoas, quando você viver em meio de outras pessoas, naturalmente isso vai se manifestar, isso vai transbordar. Existe um princípio aqui que o Senhor me ministra nessas palavras, nesses ensinamentos, é que é muito bom ter um copo cheio. É muito legal ter um copo cheio. Ele supre as minhas necessidades. Agora, quando eu sou um copo que transborda, eu permito que além da minha necessidade seja suprida ao máximo, ao nível máximo, porque Deus não quer trazer a um ponto onde seja satisfatório, Deus quer plenitude, Deus quer trazer um povo a viver um nível maior, o nível máximo que ele tem de capacitação, de poder, de envio, de manifestação da presença. Deus quer que nós vivemos o máximo. E esse máximo, ele é tão intenso, ele é tão poderoso, ele é tão interessante que ele passa a transbordar. E quando ele transborda, ele fala sobre envolver, sobre atingir uma outra estrutura. Então eu não falo mais sobre mim. Eu não falo mais sobre as minhas necessidades. Eu não falo mais sobre os meus achismos, sobre o meu caminhar. Eu falo sobre uma estrutura muito maior. Eu falo de algo que vem sobre a minha vida, que me enche, que me faz
ao máximo, que me leva ao nível mais elevado e mais intenso possível, a ponto de atingir agora, de transbordar e poder atingir outras vidas. Esse é o propósito aqui. Esse é o propósito que Deus está estabelecendo com essa nova geração, com essa geração que vai herdar a terra da promessa. Uma geração que está sendo preparada para adentrar um lugar onde o Senhor preparou para que eles vivessem. Então, olha que interessante isso. Use essa analogia para a tua vida. Não seja um recipiente que se contenta somente em estar cheio. Não seja um recipiente que se contenta em estar cheio. Queira ser um recipiente transbordante, transbordante da presença de Deus, transbordante da santidade, transbordante da glória que há da presença de Deus. Esse é o princípio que Deus está trazendo para esse povo. Esse é o princípio que Deus está trazendo para essa geração. E essa geração não é diferente da minha geração, não é diferente da nossa geração, e também não é diferente da geração que virá. E nós temos esse papel de tanto de viver, porque eu creio que muito maior do que as nossas palavras é também ter um complemento das nossas atitudes. Então, viver esse transbordar da unção, da presença, da capacitação de Deus, para que as palavras a qual a gente venha direcionar para as gerações futuras façam sentido, se complementando com aquilo que eles veem em nossas vidas. Então sejamos nós uma geração que transborda, uma geração que está disposta a viver e fluir o transbordar da presença de Deus, da santificação, do poder, da glória e da manifestação do Senhor em nossas vidas. Amém? Deus abençoe, estamos chegando ao final desse vídeo, estamos chegando ao final desses nossos estudos. Nós vimos aí Números capítulo 19, nós vimos aqui as águas da purificação, é muito importante esse importante ritual. Nós vimos no capítulo 18 os deveres dos sacerdotes e as ofertas destinadas aos levitas. E nós vimos no capítulo 17, o primeiro capítulo do nosso estudo de hoje. Nós vimos aí a manifestação de Deus sobre ali, o sobrenatural acontecendo, quando a vara de Arão, a vara escolhida sobre o sacerdote Arão, se manifesta ali a presença, onde floresce diante de todas as outras varas dos líderes de Israel, sendo ali marcado, sendo separado para o sacerdote, sendo ali reconhecido diante de todo o povo de Deus. Então, chegamos aí ao final do nosso estudo de hoje. Números 17 até Números 19, que honra falar da palavra de Deus. Eu espero que Deus abençoe grandemente a sua vida. Saiba que Deus escolheu você como separado para viver a manifestação da glória. Seja você o recipiente transbordante da presença da glória. Onde quer que você esteja, onde quer que você vá, onde quer que Deus te colocou nesse momento, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja aí na sua igreja, no seu ministério, sei lá, onde quer que você esteja, onde quer que Deus te colocou, que você seja instrumento transbordante da presença e da glória de Deus. Amém? Em nome de Jesus, eu abençoo o seu dia, que Deus venha trazer aí uma presença sobrenatural sobre vocês, que a palavra de Deus venha saltar e ser tatuada no coração de vocês, em nome de Jesus, que Deus dê o prazer e a alegria da revelação na palavra. Amanhã tem mais vídeo, amanhã nós vamos estar aqui com mais estudo da palavra. Vamos continuar subindo esse monte aqui, todos os dias adorando o Senhor com a leitura da palavra. Deus abençoe a vida de vocês, fiquem na paz e com o amor de Cristo.